CBO ou ABO? Essa é uma dúvida bem comum entre as pessoas que começam nesse mundo do marketing digital, ou seja, começam a fazer os seus primeiros anúncios online e não sabem qual estratégia seguir. Se é melhor você utilizar o CBO ou então se é melhor você utilizar o ABO. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para te explicar de uma vez por todas qual é o melhor, quando você utilizar e também eu vou te mostrar na prática como criar cada campanha, tanto uma campanha de CBO quanto uma campanha de ABO. Depois desse vídeo aqui, você vai definitivamente saber qual a diferença dos dois e como você vai aplicar ali de uma forma prática, tá? Então você nunca mais vai ter dúvidas referente a esse tipo de assunto. Porém, a única coisa que eu te peço é que você fique até o final desse vídeo aqui, tá? Assista mesmo até o final, preste bastante atenção, porque é um conteúdo que eu vou entregar que de fato está aqui para te ajudar, tá? E se você gostar desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, deixa teu like, se inscreve no canal para você não perder conteúdos como esse aqui, que sempre são conteúdos que te ajudam a ganhar mais dinheiro, te ajudam a prosperar financeiramente. E claro, se você tiver qualquer dúvida mesmo sobre marketing digital, anúncios online, ou então sobre esse vídeo, pode deixar aqui embaixo que eu respondo todo mundo sem exceção. E também se você quiser depois destravar suas vendas, fazer vendas todo santo dia, primeiro link da descrição, também dos comentários fixado, está o meu treinamento com especialista em tráfego pago, o ETP. Depois dá uma conferida lá, tá? Então aqui pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender, qual que é a diferença entre os dois? Qual que é a diferença entre CBO e ABO? Primeiramente, o que é CBO? O CBO nada mais é do que o orçamento a nível de campanha, ou seja, você vai dar ali o seu orçamento pro Facebook Ads, tá? O Facebook Ads ele vai ali trabalhar de uma forma que ele vai utilizar o orçamento que você deu e tentar encontrar ali o melhor conjunto utilizando a máquina dele, utilizando os algoritmos dele. Então você dá o controle do teu orçamento ali para o Facebook e o Facebook ele vai determinar qual que é o conjunto melhor, qual que é o conjunto que não está muito bem e ele vai alocando a tua verba de uma forma que ele entende que faz mais sentido. Então você vai colocar o teu orçamento aqui, digamos que você coloque um orçamento de, vamos pôr aqui de R$60, tá? Esses R$60, eles vão ser jogados para cada conjunto desse aqui, ó. Vai jogado para o conjunto 1, para o conjunto 2 e também para o conjunto 3. Porém, ele não é de uma forma igualitária, tá? Não é tipo assim, 60 dividido por 3, isso vai dar R$20. Então não é que tipo, aqui ele vai vir R$20, aqui 20 e aqui 20. Não é exatamente assim que funciona. Pode ser que esse conjunto aqui, o conjunto 1, ele seja o conjunto que mais deu certo. O que ele vai fazer? Ele vai jogar praticamente quase toda a verba aqui nesse conjunto. Já esses outros aqui, ele vai jogar o mínimo do mínimo. Vai ser o que ele acha que é interessante só para testar. Ou mesma coisa, se ele achar que o conjunto 3 é o melhor. Então ele vai jogar toda a tua verba ali para o conjunto 3 e tentar ali ver se ele de fato vai ser o conjunto que vai performar melhor, tá? Então ele vai através de várias coisas ali que ele utiliza para entender se aquele conjunto faz sentido, para ele determinar qual ele vai priorizar. Então você, em outras palavras, fica na mão do Facebook para saber qual conjunto faz mais sentido para você, tá? Fica tranquilo que a gente vai criar essas campanhas aqui junto, tá? Agora, o ABO. O ABO ele é um pouquinho diferente, tá? Porque a otimização é em nível de conjunto. Então, você vai colocar o seu orçamento em cada conjunto. Lembra aqui que no CBO eu tinha colocado o orçamento aqui dentro da minha campanha, né? Eu coloquei R$60 aqui e ele vai distribuir de uma forma que não é igualitária. Já aqui é diferente. Se eu tenho esses mesmos R$60 aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 3 e vou colocar aqui, ó, R$20 aqui. Vou pôr R$20 aqui e vou pôr também R$20 aqui. Então eu sei que obrigatoriamente o Facebook ele vai gastar R$20 em cada conjunto desse aqui, tá? Então eu consigo ali metrificar com uma forma mais precisa, porque eu sei que ele vai gastar exatamente aquilo ali que eu coloquei naquele conjunto. Porque aqui vamos dizer que eu quero que ele gaste nesse conjunto 3. Porém, se ele determinou que o conjunto 1 no CBO ele é melhor, ele vai jogar tudo no CBO. Já que não, se eu coloquei R$20, ele obrigatoriamente ele vai gastar R$20, tá? Aqui também a gente vai criar nossa campanha em ABO e também nesse vídeo eu vou te mostrar
quando eu crio para cada tipo de objetivo, tá? Então é um vídeo que vai ser bem completo, que ele vai te ajudar de uma forma perfeita ali, como você utilizar da melhor forma possível tanto o ABO quanto o CBO. Então agora que você entendeu essas diferenças, que são as principais diferenças, então o CBO você vai colocar o orçamento em nível de campanha, já o ABO você vai colocar o orçamento em nível de conjunto. Sempre que você vê uma campanha que o orçamento está dentro da campanha, você sabe que é um CBO. Já quando você vê ali um conjunto que o orçamento está no conjunto, você sabe que ele é um ABO. Agora vamos lá para a prática e vamos montar essas duas campanhas e eu vou te mostrar quando eu utilizo cada uma delas. Agora dentro aqui do gerenciador de anúncio, dentro do Meta Ads, do Facebook Ads, eu vou criar a minha campanha, porque dentro da minha campanha eu consigo direcionar esse meu objetivo, se vai ser uma campanha ABO ou então se vai ser uma campanha CBO. Então a gente vai vir aqui primeiramente em criar e eu vou selecionar o meu objetivo de campanha, se eu quero reconhecimento, tráfego, engajamento, cadastro, promoção ou vendas. Aqui você vai determinar o que faz mais sentido para você, porém nesse caso aqui eu vou utilizar vendas e vou colocar como continuar. Aqui ele está perguntando qual é a configuração que eu quero fazer. Eu aconselho sempre que você coloque configuração manual, porque esse outro tipo de configuração aqui, ele dá algumas opções que geralmente confunde algumas pessoas. Então, vai sempre pela manual que vai ser mais fácil, tá? Então, manual, continuar. Aqui ele está perguntando o nome que a gente vai colocar. Aqui vamos colocar o nome da nossa primeira campanha, que vai ser uma campanha de ABO, tá? Então, vamos vir aqui, ABO, e vamos pôr qual que é o objetivo que a gente vai utilizar. Eu particularmente gosto bastante de utilizar ABO quando é testes, principalmente teste de criativo. Então a gente vai colocar aqui, ó, teste de criativo. Então eu sei que quando eu for fazer um teste de criativo, eu posso utilizar o ABO. Por quê? Porque eu vou ter controle maior da verba. Lembra aqui que eu tinha comentado, aqui a gente consegue controlar quanto que a gente vai colocar em cada conjunto? É exatamente isso que eu quero. Eu quero que eu coloque uma verba X em cada conjunto aqui. Eu quero que ele gaste exatamente isso nesse meu conjunto. Por quê? Porque é um teste, eu preciso ter um valor mínimo para saber se aquele teste fez sentido ou não, principalmente num teste de criativo. Então, eu quero que ele force o meu conjunto a gastar o quanto eu vou colocar ali. Então, para isso, eu prefiro sempre utilizar o ABO, porque o ABO ele vai me ajudar nesse contexto. Então, seguindo aqui, eu vou deixar como ABO, teste de criativo, para mim colocar o nome e ficar mais fácil na nomenclatura, porque se você não colocar nome, provavelmente você vai se confundir, isso vai ser bem ruim para você, porque depois, quando você tiver várias campanhas, fica ruim ali de você saber qual é qual, você vai se confundir, vai perder tempo. Sempre coloque os nomes corretos aqui dentro da campanha, tá? Aqui a gente não vai mexer em mais nada e vamos colocar como avançar. Aqui é exatamente o conjunto de anúncio, que é aqui onde a gente mencionou, o conjunto de anúncio, tá? Então aqui é onde a gente vai selecionar alguns tipos de ativos, como o nosso pixel, como o nosso público, como o nosso posicionamento. Eu não vou entrar no mérito aqui de como você montar ali passo a passo, porque eu já tenho vídeos que eu falo sobre isso, tá? Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar aqui no card, que eu mostro passo a passo como montar uma campanha, do detalhe no detalhe, como todo vídeo aqui, com o intuito sempre de te ajudar, totalmente de graça. Depois dá uma conferida no card, também tá na descrição, tá? Aqui a gente vai colocar o nome do nosso conjunto, então eu vou colocar aqui, ó, conjunto 01, que é exatamente esse mesmo conjunto aqui, ó, conjunto, eu coloquei 01, mas eu vou colocar conjunto 1. E aqui a gente vai selecionar o nosso pixel, só para a gente conseguir continuar, tá? Selecionar o nosso evento, vou colocar como comprar. Aqui eu vou colocar o orçamento que eu quero. Lembra que no começo do vídeo eu mencionei que eu iria colocar um orçamento de R$20 aqui? Eu tenho uma verba de R$60 por dia, vamos colocar assim. Então eu vou pôr aqui, ó, R$20 por dia, e ele já colocou, tá? Então vamos permanecer esse mesmo orçamento, vamos descer um pouco mais aqui, e aqui a gente não vai mexer em mais nada, tá? Porque não é a ideia desse vídeo, não é o foco desse vídeo aqui. No outro vídeo que eu mencionei, eu falo mais a fundo sobre isso. Eu aconselho depois que você veja lá, que ele vai complementar todo esse aprendizado que você está tendo agora e vai facilitar que você tenha melhores resultados. O conhecimento é o poder, tá, pessoal? Não tenha preguiça, que só quem chega lá é pessoas que têm o melhor conhecimento possível. Às vezes, se você não chegou lá, é porque está faltando um conhecimento que você ainda vai ter, ou você ainda não fez algo que está faltando você fazer. Quando você entende isso, tua chave gira, tá? Então, aqui a gente não vai preencher nada e vamos continuar clicando aqui, ó. A gente vai vir em anúncio. Aqui eu vou colocar meu criativo 1. Por que a gente colocou o criativo 1? Porque aqui, ó, eu tenho 3 conjuntos. Lembra que eu vou criar ainda. Conjunto 1,
conjunto 1, conjunto 2 e conjunto 3. Cada conjunto ele precisa ter um criativo diferente. Por quê? Eu quero que ele teste de forma isolada. Então, ABO, sempre que você quiser testar de forma isolada, você vai ali utilizar ali a parte do ABO. Eu gosto sempre de utilizar esses testes no ABO porque eu tenho um controle maior da questão da verba. Tá? Então eu venho aqui, eu vou preencher todos os meus dados, colocar tanta parte da minha página, vou colocar aqui também o meu texto, a minha copy, que é bem importante, vou pôr também aqui a parte do meu URL, enfim, eu vou preencher tudo que é necessário. Se você não sabe criar copy, montar criativo, enfim, eu tenho um vídeo para tudo, só você procurar aqui no meu canal, Henrique, como montar um criativo, qualquer tema que você quiser, copy, qualquer coisa mesmo, tem vídeo aqui no canal. Vídeo sempre para te ajudar, tá bom? Então depois que você preencheu tudo isso aqui, a gente vai partir para a próxima etapa, que é o quê? A gente montar os nossos outros conjuntos, porque lembrando que isso aqui é um teste criativo. Eu estou colocando aqui esse exemplo, tá? Só para ficar mais claro o seu entendimento. A gente pode usar para qualquer outra coisa, tá? Só coloquei nesse contexto aqui de teste criativo porque eu sei que fica mais didático e fica mais fácil de você entender. Então vou fechar aqui e vou vir aqui de novo na parte de conjunto. Uma coisa que é importante eu mencionar, que eu sei que às vezes muita gente fica na dúvida, é sobre essas três camadas, campanha, conjunto e anúncio. Sempre que você for montar uma campanha, sempre, vai ter sempre esses três tipos aqui de aba, tá? Então vai ser a campanha, o conjunto de anúncio e também vai ser o meu anúncio, sempre mesmo. Aqui dentro do conjunto de anúncio é onde a gente está agora, que vão estar os nossos conjuntos de anúncio. Todos os conjuntos de anúncio que a gente for criar vai estar nessa aba de conjunto de anúncio. Ah, eu quero saber as campanhas que eu criei, só vim aqui na aba de campanhas. Não, Henrique, eu quero saber agora quais são os criativos, quais são os anúncios. Vão estar aqui sempre na parte de anúncio, tá? Então, através disso você sabe aonde você caminhar, qual que é o caminho que você precisa seguir para você identificar ali qual aba que está ali o teu anúncio. Então aqui, agora que a gente criou o nosso primeiro conjunto, a gente vai vir aqui, ó, duplicar, a gente vai duplicar e vamos agora criar o nosso segundo conjunto. Só vir aqui em conjunto 2. Aqui, como ele é um teste de criativo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de deixar um público totalmente aberto, tá? Claro, você pode vir aqui e mudar só o gênero, pode vir aqui e mudar também a parte da localização, enfim. Mas eu gosto sempre de deixar 100% aberto, porque depois eu faço o outro tipo de teste, que é o teste de público, tá? Mas nesse teste de criativo, eu aqui costumo sempre deixar em aberto, tá bom? Então aqui eu vou colocar como conjunto 2, não vou mexer mais nada e vou vir aqui e clicar e alterar para criativo 2, porque eu quero ver outro criativo. Porque se eu quero fazer um teste criativo, cada conjunto desse aqui tem que ser igual, porque eu não posso ter essa variável mudando, e sim a única variável que eu quero que ele altere é a parte dos criativos, que é o criativo 1 e criativo 2. Ó, você reparou que quando eu dupliquei esse conjunto número 1 aqui, ó, que ele estava com R$20, eu dupliquei e o orçamento ele veio junto. Ele puxou exatamente as mesmas coisas. Então isso é bem legal porque isso faz a gente ganhar tempo. Então outra coisa que você pode fazer ou é duplicar daquela forma ou duplicar aqui, ó. Eu posso vir aqui, duplicar rapidamente. Então ele automaticamente duplicou de novo, ó. Então eu venho aqui conjunto 3, deixo as mesmas coisas, ó, ele puxou também o orçamento, ele manteve todas as coisas. Se eu por acaso alterasse aqui, um exemplo, viesse aqui na parte do posicionamento e deixasse apenas Facebook e duplicasse, nos outros conjuntos que ele duplicasse, ele ia puxar a mesma coisa, tá? Deixa eu colocar como recomendado porque eu quero deixar todos iguais. Então eu venho aqui e ponho com o conjunto 3. Então o que aconteceu aqui? Deixa eu fechar aqui, ó. Eu tenho agora uma campanha, que é o ABO, teste de criativo, eu tenho 3 conjuntos de anúncio e eu tenho 3 criativos. Cada criativo ele está sendo vinculado a um conjunto diferente para ser feito de uma forma isolada, exatamente como eu fiz aqui. Então aqui eu tenho o criativo 1, que ele vai fazer para o conjunto 1, eu tenho o criativo 2, que vai para o conjunto 2, eu tenho o criativo 3 no conjunto 3. Cada um ele vai gastar R$20, totalizando aqueles R$60 que a gente teve. Então uma campanha ABO eu tenho esse controle. Se eu quero simplesmente pegar e colocar um orçamento de 30 aqui e deixar esses com 20, eu consigo.
porque ela está em ABO. Eu tenho esse controle de fazer essa alteração de orçamento e fazer com que ela também performe do jeito que eu quero, tá? Já no CBO eu não consigo, que a gente vai explicar isso agora, tá? Agora vamos criar a nossa campanha em CBO, que a campanha do CBO, ela é um pouquinho diferente em algumas coisas e a gente usa ela para fatores um pouquinho diferentes que eu vou explicar agora. Agora aqui no CBO, vamos voltar lá para o meu gerenciador de anúncio, vou vir aqui em campanhas, que é onde eu vou iniciar a minha campanha. Eu posso assim depois iniciar uma por aqui ou por aqui, mas para você não se confundir, começa sempre como campanha, venho aqui em criar, venho mesma coisa em vendas, continuar, campanha manual, continuar novamente e aqui eu vou selecionar o meu nome. Lembra que aqui eu coloquei como ABO teste de criativo? Então eu vou colocar como CBO escala. Aqui no CBO você pode utilizar ele para várias coisas. Tem gente que utiliza bastante o CBO para teste de público, né, que é um pouquinho diferente, mas eu particularmente gosto bastante de utilizar o CBO para escala. Por que escala? Se eu fiz aqui o teste de criativo, eu entendi quem é o meu criativo campeão. Eu vi ali, pô, esse meu criativo aqui, ele faz sentido para mim, é um criativo que ele está vendendo, eu posso fazer que ele suba um degrau na minha esteira ali de testes. Depois eu vou fazer meu teste público, eu coloco um interesse ali separadamente, pegando o meu criativo campeão e entendo qual que é o público campeão. Agora eu tenho o meu criativo campeão e meu público campeão. O que eu faço? Agora eu vou para a parte da escala. Eu uso bastante o CBO na parte da escala. Por quê? Existe um negócio chamado fatias de público. Então, a fatia de público é o quê? Você pega uma quantidade de pessoas, vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho uma pizza. Tá? Essa pizza aqui ela é dividida em algumas camadas, tá? Tá meio torta, mas só para você entender. Digamos que o meu público ele tenha um alcance potencial de 2 milhões, tá? Esse meu público aqui, 2 milhões. Porém, o orçamento e aquele conjunto que eu vou testar, ele não vai pegar esses 2 milhões. Ele vai pegar só uma parte aqui, ó. Vamos dizer que ele pega isso aqui, ó, que representa, sei lá, 0,0002% do meu público, tá? Isso um conjunto de anúncio. Porém, se eu coloco outro conjunto de anúncio, o que ele vai fazer? Ele vai pegar outra fatiazinha aqui, ó, mesma coisa, de 0,0002. Isso aqui são números hipotéticos, só para você entender, tá? Não é exatamente essa porcentagem, tá? Só para ficar claro. Então, quanto mais conjuntos de anúncios eu fizer, mais fatias diferentes eu vou pegar. E cada fatia, ela vai performar de uma forma única. Então, essa fatia aqui não vai ser igual a essa fatia aqui. Essa fatia aqui não vai ser nem igual a essa, nem igual a essa. Por quê? São pessoas diferentes, são pessoas ali com características diferentes, são pessoas com costumes diferentes, vendo em horários diferentes, enfim, existem várias ali alterações para cada pessoa para saber exatamente ali qual que é o fator que vai fazer ela clicar no teu anúncio. Então é importante o quê? Que você teste várias fatias diferentes para você pegar públicos diferentes. Ah, Henrique, mas eu testando ali várias fatias diferentes, eu não tenho a chance de concorrer comigo mesmo? Assim, é muito pouco provável, porque está falando de um público de 2 milhões. Para você atingir 2 milhões de pessoas, você tem que estar com uma verba, assim, ó, muito, mas muito alta. Muito alta mesmo, muito alta. Porque se você não tiver uma verba muito alta, mesmo você tendo verba muito alta, é difícil você impactar a mesma pessoa. E se você impactar, tá tudo bem também. Assim, às vezes a pessoa, para entrar no teu anúncio ou comprar de você, ela precisa ser impactada pelo menos de 2 a 3 vezes aquele teu anúncio. Então tá tudo certo, não se preocupa com isso, tá? O importante é você fazer isso que dá certo. Agora que você entendeu as fatias, como funciona, eu vou te explicar agora na prática. Agora a gente vai descer aqui e vamos habilitar essa opção aqui de orçamento de campanha. Tá vendo aqui o que ele fez? Ele colocou aqui, ó, orçamento diário e colocou o valor. Lembra que aqui a gente colocou um exemplo que a gente tinha um orçamento de R$60 para utilizar, né? A gente utilizou R$60 aqui, né? Cada conjunto aqui ele tinha R$20, totalizando R$60. Vamos fazer o mesmo exemplo aqui. O que a gente vai fazer, ao invés de colocar os R$60 aqui nos conjuntos, como a gente fez aqui no ABO, a gente vai colocar os R$60 aqui na nossa campanha. Então, o ABO, eu coloco o meu orçamento nos conjuntos, tá? De forma individual, que ele vai totalizar aqui os R$60. E aqui o meu CBO, eu vou colocar o meu orçamento na minha campanha, tá? Que ele vai pegar ali e vai distribuir esses
mesmo R$60 em cada conjunto, tá? Cada conjunto vai performar de uma forma diferente, o Facebook vai pegar e vai distribuir de uma forma que ele entende que faz sentido. Então a gente vai vir aqui e coloca R$60 por dia, porque a gente vai colocar também 3 conjuntos de anúncio. E vamos avançar. Aqui, mesma coisa, eu vou colocar o conjunto 1, digamos que eu já fiz o meu teste de criativo, já fiz o meu teste público, enfim, já fiz tudo, eu estou no processo de escala. Então agora eu quero utilizar as fatias diferentes para pegar pessoas diferentes. Eu vou vir aqui e vou selecionar o meu público. Digamos que meu público é um público de maquiagem, tá? Só para ficar mais fácil, ó. Aqui, ó, tudo de maquiagem. Esse interesse aqui, ele tem o alcance potencial de 73 a 86 milhões de pessoas. É muita gente, tá? Muita gente. Vamos colocar aqui gênero só mulheres. Então, digamos que eu entendi que esse público aqui foi o meu público campeão e eu vou pegar o meu criativo campeão, tá? Eu vou pôr aqui, ó, mais fácil, para ficar mais fácil aqui, ó. Público campeão 1 e eu vou vir aqui no meu criativo e vou colocar como criativo campeão. Eu coloquei 1 só para mim entender qual é aquela posição daquele meu anúncio, tá? O meu conjunto, mas isso não vai interferir em nada porque os conjuntos serão iguais. Então aqui eu vou selecionar o meu público campeão e vou selecionar o meu criativo campeão, tá bom? Então descendo aqui eu não vou preencher mais nada, tá? Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Só para você entender. Agora que a gente colocou o nosso CBO, o que a gente vai fazer? A gente vai duplicar. Então a gente pode ou duplicar aqui por fora, ó, tá vendo que ele selecionou todos? Eu venho aqui, ó, eu tiro aqui também, se eu quero só isolar isso aqui, ó. Porque se eu vim aqui em campanha, conjunto de anúncio, ó, ele vai puxar todos que eu tenho. Aí vai confundir. Então, para não confundir, eu venho em campanhas e seleciono só o que eu quero. Ó. Quero aqui, ó, CBO escala. Só clicar nele, vem aqui em filtrar e pode colocar aqui, ó, filtro por seleção. Alguns casos, só de você clicar, ele já seleciona, mas nem todos que fazem, ó, tá vendo? Esse aqui ele não selecionou. Então eu venho aqui, deixo selecionado e coloco aqui, ó, filtro por seleção. E ó, se eu vim em conjunto de anúncio, ele já sumiu aqueles outros. Aí se eu quero aparecer de novo, só excluir aqui. Aí eu tiro a seleção e pronto. Ele voltou os outros conjuntos de anúncio e voltou as minhas campanhas. Então deixa eu vir aqui, selecionar, filtro por seleção. Agora ele está aparecendo aqui, ó, público campeão. Eu venho aqui em duplicar, duplico e vou colocar apenas como público campeão 2 e venho no criativo e criativo campeão 2. Lembrando, aqui eu só estou colocando criativo campeão 1 e criativo campeão 2 só para eu saber qual é esse público aqui, tá? Mas vai ser exatamente igual, o mesmo criativo e o mesmo público, tá? Eu não vou alterar nada, porque eu já testei isso aqui. Isso aqui é só para testar as minhas fatias de público diferente. Agora eu vou fazer pela outra forma. Eu venho aqui, duplicar rapidamente. Então, eu peguei aqui, ó, eu vou colocar o público campeão 3 e o criativo campeão 3. Uma coisa que é importante é o quê? Se eu vim aqui no meu público e eu procurar aqui, ó, ele não está falando nada de orçamento, tá vendo? Toda vez que eu duplicar cada público aqui, o meu orçamento ele não vai aumentar. Ele vai gastar apenas os R$60 que eu tinha colocado aqui, ó, tá vendo? Eu tinha colocado R$60, eu posso vir aqui duplicar por 10 vezes, que esses R$60 eles não vão alterar, diferente do ABO. O ABO, quanto mais conjuntos eu duplicar, como o orçamento está no nível de conjunto, maior vai ser a minha verba final. Aqui não. Quanto mais eu duplicar o conjunto, vai ser a mesma verba, porque o meu orçamento ele está em nível de campanha e não em conjunto, tá? Então, só revisando aqui, se você tem uma campanha em nível de ABO, o orçamento ele vai ser em nível de conjunto, tá? Então aqui eu tenho R$20 por dia, aqui eu tenho mais R$20 por dia e aqui R$20 por dia. Então se eu colocar mais um conjunto aqui, ó, coloco o conjunto 4, então ele vai gastar, ao invés de 20, ele vai gastar R$80 por dia. Quanto mais eu duplicar, mais ali ele fica mais caro ali. Claro, eu posso vir aqui e pegar um conjunto desses e colocar, de vez de 20, colocar 10. Não tem problema, porque ele vai deixar, porque ele está de forma isolada. Então aqui eu uso bastante em teste público, teste de criativo, qualquer teste eu sempre utilizo o ABO. O CBO ele é um pouquinho diferente. Eu utilizo o orçamento em nível de campanha. Então se eu tenho aqui os meus R$20 para cada conjunto que eu tinha selecionado, eu vou colocar aqui, tá? Então eu vou colocar R$60, que é o meu orçamento total da minha campanha. Ele vai pegar e ele vai distribuir de forma
ali não é igualitária de acordo com o que ele faz sentido para ele. Se ele acha que o conjunto 1 é um conjunto que vai performar melhor, ele vai distribuir toda essa verba aqui para o conjunto 1. Se ele acha que é o conjunto 3 que vai ser melhor, ele vai distribuir toda a minha verba para o conjunto 3, tá? Agora que você entendeu qual que é a maior diferença entre o ABO e o CBO, você precisa aprender a montar campanhas que vendem todo santo dia. Campanhas que vão te colocar dinheiro no teu bolso, fazer você prosperar e ganhar bastante dinheiro. E eu aconselho fortemente que você aprenda essas campanhas comigo, dentro do meu treinamento, que é o especialista em tráfego pago ETP. Clica no primeiro link da descrição, também nos comentários fixado, que eu vou te mostrar como montar essas campanhas lá. Eu vou te pegar ali na tua mão e fazer você ganhar muito dinheiro nesse mercado, que é um mercado incrível, tá? Então, se tu curtiu esse vídeo aqui, deixa teu like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis!